Vamos lá para mais um feedback. Vocês não cansam, né? Vocês não cansam? Será que um dia eu vou cansar de feedback, mano? Bom, enfim. Vitor Francisco disse o seguinte: Bom dia, Marco, chat e YouTube. Ó, ele já tá pensando lá na frente. Fiz essa fanart da personagem Millicent do jogo Elden Ring, da From Software. Depois do feedback de gestual e pose na penúltima arte. Estudei o método Loomis, mas tive dificuldade de encaixar uma expressão facial no método. Ok. PS, o seu vídeo com o César na área de membros ajudou muito na organização da produção do projeto, o que eu acredito que ajudou a diminuir significativamente o tempo de produção. Que legal, cara. Vamos ver a arte do Vitor. Fico feliz que o vídeo, o workshop lá com o Cezão tenha te ajudado. Apesar de ser um workshop sobre personagens, eu também acho que ele é extremamente benéfico para ilustração no geral, assim, né? Enfim, vamos dar uma olhadinha. Ah, legal que você deixou as referências aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Temos aqui as suas referências, certo? Aí você comentou que o método do Loomis não te permitiu, ou você não conseguiu encaixar a expressão facial nesse método. Mas você tem que entender que o método do Loomis é um método de construção da cabeça. Ele é para você fazer um esboço inicial de estrutura. Não necessariamente você precisa fazer o acabamento a partir dele. E ele é um primeiro passo. Você vai pegar os métodos do Loomis, de outros artistas, professores e tal, e você vai usar eles como um primeiro passo. O resto você vai, com certeza, desenvolvendo a partir da sua percepção e da sua observação das referências. Então, com a sua referência aqui, é muito legal que você pegou, mas você conseguiria, com certeza, tentar encaixar um pouco dessa expressão aqui no seu desenho, certo? Você conseguiria transpor as características, reconhecer as diferenças para a estrutura que você criou e transpor essas características para o seu desenho. Pelo menos é o que eu imagino, assim. Então eu vou tirar um print aqui. Vamos fazer esse exercício juntos de como a gente pode transpor referências para o nosso desenho, para a nossa estrutura. Vamos lá? E depois a gente fala sobre as cores. E temos aqui, então, a nossa cabeça. Dá para ver que tem uma estrutura, especialmente da luz e sombra que você fez. Dá para reconhecer que você planificou a cabeça, e isso é muito legal. Tem umas características bem importantes aqui de estrutura que você trouxe daqui, né? Então dá para ver que você reconheceu esses planos aqui. E no próprio Loomis a gente tem também essa divisão aqui dos planos, né? Porém, na expressão facial, realmente você precisaria reconhecer esses shapes. Então, por exemplo, toda essa parte aqui, ó, da mandíbula abrindo, você precisaria claramente de um pouquinho mais de estudo de anatomia e de estrutura para você conseguir entender isso como algo tridimensional. Mas mesmo que você não tenha esse conhecimento, você consegue trazer e reconhecer essas formas para poder trazer para o seu desenho. Tem um jeito bem simples disso, que é o seguinte. Primeira coisa de tudo, você pode tentar encontrar as formas iniciais, só para você começar a conversa, tá? Então, o que seriam as formas iniciais? A gente pode reconhecer sombras como formas iniciais. A gente pode reconhecer a silhueta. Então, a gente reconhece essa parte interna, toda essa parte interna, e o espaço negativo, que seria essa parte externa da sua referência. Então, só com essa observação da forma interna e do espaço negativo, da forma externa, você conseguiria trazer essas mesmas informações para o seu desenho. Então, só um exemplo muito simples, tá? Só vendo essa parte do queixo dela aqui, da mandíbula, comparando com o seu, dá para ver que ela já abriria mais aqui. Percebe? É um negócio muito simples, mas que você conseguiria trazer aqui, ó. O mesmo desenho aqui, da boca aberta, o nariz um pouquinho mais empinadinho, e logo essa outra linha vindo para trás aqui, ó. Eu tô basicamente reconhecendo as formas que fazem essa referência ser essa imagem. Tipo, as formas que estão dentro dessa referência. E isso é um bom ponto de partida. Ó. Então, se a gente tiver esse desenho, a gente nem precisa, teoricamente,
de entender a estrutura, já parece que ela vai ter uma silhueta que ela tá abrindo a boca. Simplesmente porque a gente copiou o shape. Mas isso é que nem eu falei, é um ponto de partida que você pode começar a reconhecer distâncias também, sabe? Então, por exemplo, se você entende a estrutura do Loomis, que aqui é a base do nariz, até essa parte da sobrancelha, por exemplo, a gente tem uma distância, uma unidade de medida, x, tá? Com a boca aberta, a gente vai ter, sei lá, 2x provavelmente, que é muito maior do que o que você fez aqui, né? Ó. Então, para ela abrir a boca, a gente vai ter que dobrar essa medida da estrutura, no caso, ou diminuir um pouco a distância aqui do nariz para a sobrancelha. Enfim, tem várias formas de observar uma referência sem entender necessariamente a estrutura. Beleza? Esse seria o primeiro ponto. Mas o que eu faria mesmo era de tentar redesenhar observando a sua referência. E depois que você redesenhou, você também pode tentar dar uma arrematada na sua estrutura, sabe? Voltar. Então você faz uma primeira estrutura ali do Loomis, depois você redesenha aquilo com a sua referência de expressão facial e depois você volta meio que tentando conciliar aquela estrutura inicial que você fez para ver se fugiu alguma coisa ou se você precisa, sei lá, utilizar aquilo como um guia para, sei lá, para sua iluminação ou qualquer coisa assim. Beleza? Esse é o conceito geral que eu faria aqui. Beleza? Eu gosto, particularmente, eu não faço tudo isso. Agora, sendo bem sincero, eu não faço tudo isso, tá? Eu gosto de, quando for fazer uma pintura observando, eu gosto de fazer de uma forma um pouquinho mais intuitiva, direto na mancha. Mas esse é a minha loucura. Eu não quero que você use a minha loucura para basear nada na sua vida, entendeu? Mas eu, particularmente, gosto de fazer isso. De quando for pintar a estrutura, pensar em planos, luz e sombra, e ir direto na mancha. Mas isso aqui é a minha parada, né? Eu gosto de fazer isso. Ó. Então eu faria algo mais assim. Só usando essa referência, tá? Não usando as outras. Então eu acho que daria até para trazer um pouco o nariz um pouquinho mais para dentro. Os olhos, dá para perceber que eles poderiam estar um pouquinho mais na perspectiva. Tá vendo que eu não vejo contraste aqui, ó? Então já tiraria o contraste. E aí, para a expressão facial, a gente realmente vai abrir a boca, né? Então a gente vai ter que trazer a mandíbula mais para baixo, que nem eu estava falando. Ó. Então a gente vai ter esse desenho aqui, ó. Vamos voltar na ideia dos shapes agora. Como eu falei, a sombra vira um shape, ó. Olha a inclinação desse shape. Qual é o ângulo será que tem isso aqui? A sua já está para cima, tá vendo? Ó? Então a gente vai ter que abrir. Sacou? Então vamos lá. Eu vou só basicamente copiar essa forma da sombra. E a partir disso, a gente começa a abrir a mandíbula. Mas, de novo, eu não quero que você faça necessariamente isso na mancha, tá? Eu tô fazendo aqui porque é mais rápido de te demonstrar. E agora eu vou fazer um desenho da boca pensando só nesse shape, ó. Esse shape aqui. Fazendo de forma bem rápida. Basicamente isso aqui. Então você entende que não dá para você se apoiar só em um método. Você tem que misturar as coisas, né? Não adianta a gente querer achar que o Loomis vai resolver tudo no nosso desenho. Não, a gente precisa colocar o nosso input criativo dentro disso, né? Se não tiver input criativo, você, né, vira uma AI sem seu prompt. Ó, que romântico. Você é o prompt da minha AI, Paula Lume. Ó, toma essa. Que romântico. Mas o Loomis não, ele é como eu disse, um ponto de partida, mas não é uma formulinha, né? Que você só vai replicar e acabou, né? Tem que ter uma adaptação, tem que ter ajustes baseados na sua referência. Fala essa pra sua amada. Vou colocar uns dentinhos.
Acho que a sobrancelha podia estar um pouquinho mais arqueada e um pouquinho mais brava, assim, né? Essa seria uma forma inicial, assim, pra gente começar a conversa, né? Então, como dá muito mais impacto, ela com a mandíbula aberta. Dava até pra exagerar, eu acho que eu fui até meio tímido aqui nesse shape. E até um pouco dessa luz também, acho que já tá praticamente igual a tua iluminação da personagem aqui. Deixa eu até abrir um pouco a mandíbula. Usar um liquifizinho. Deu pra sacar o uso de referência? Você não tá copiando literalmente, mas ao mesmo tempo você tá observando e trazendo, reconhecendo shapes importantes para que eles digam pro seu observador o que você tá querendo passar, né? Essa aqui foi um pouquinho mais literal, mas você poderia também misturar, né, referências. Não precisa ser só, literalmente, uma referência só, né? É melhor você sempre trazer várias referências dentro de uma imagem só. Sacou? Então, quando eu leio que, eu acho que o Loomis não me ajudou, tal, pra mim só representa que, tipo assim, você não precisou de referência, sabe? Ou você pesquisou e não usou. Porque a referência boa já tava aqui, né? Ó, bem mais encarnada, né? Tem outros pontos sobre estrutura aqui que eu acredito que daria pra você dar uma revisitada também, tipo o pezinho dela. Tem muito overmodel. Tipo, essa luz aqui, ela não tá fazendo sentido. Se você iluminou a personagem de cima, então essa luz vinda de baixo, projetando uma sombra pra trás, tem que tomar um pouco de cuidado pra que as coisas elas pareçam corretas. Não tem por que você colocar tanto contraste aqui nessa perna dela, né? Pra mim, você pode tirar todo esse contraste que você colocou tranquilamente, que não vai mudar nada. Na verdade, só vai melhorar a leitura da sua peça, sabe? E essa ring light também, acho que ela tá um pouco recortada demais. Tenta acompanhar mais a forma, entrar mais com a sua luz de recorte nas suas formas, para ela não parecer uma linha de contorno. Isso é muito importante. Tá vendo que ela parece uma linha de contorno? Ó? Dá uma variada. E sobre as cores, simplesmente eu acho que você não fez transições interessantes nessa peça. Se a gente for pegar a referência que você mandou, vamos lá. Seria esse artista aqui que você falou das cores, né? Percebe que as cores que ele usa não são essas cores muito simples de tipo, é roxo. Aí vai lá e põe só roxo. Não. Ele tem toda uma transição aonde ele varia matiz para gerar riqueza nessas transições, nas suas cores, tá? E no seu caso, o que eu acho que aconteceu é que você variou pouco a matiz e usou muito essa ideia de cores claras, clarear suas cores com branco e escurecer suas cores com preto. E aí acabou gerando umas cores muito acinzentadas. Então, para você evitar isso, tenta percorrer mais na sua matiz, na sua roda de cores. Percorre a sua matiz para clarear e para escurecer. Tá vendo aqui, ó? É uma cor bem suave, digamos assim, tipo com uma saturação média e clara a ponto de estar encostando aqui nessa região que é quase na direção do branco, sabe? E aí você vai clareando, ó, e você vai caminhando para o branco. Você percebe que você está caminhando para o branco? Então o que você está fazendo? Você até varia a matiz, mas você está andando assim, ó, de uma cor pouco saturada para uma cor bem desaturada, que seria essa cor aqui que você usou. Ela está muito desaturada, tá? Então, se você quiser trazer essas cores que esse artista usa,
Percebe que olha a transição que ele vai gerando e ele mantém basicamente o mesmo valor e a saturação sempre alta. Não é no talo, mas ela está sempre aqui para a direita, ó, bem saturada. E percebe que ele não está variando tanto assim, ó, o valor. Olha a variação de valor como é baixa nessas transições. Percebe? A sua. Tá vendo que ela gera um contraste grande, ó? Vai para um tom médio, depois ele vai para um tom muito claro. Então, para você brincar mais com isso, eu faria a mesma coisa que a gente acabou de analisar ali. Usaria cores mais saturadas, ó. Então, vou pegar essa cor que você usou aqui, ó. Cores mais saturadas. Se for o caso de você usar essa referência, né? Porque aparentemente você usou. E aí, na transição desse laranja pro azul, você foi lá e colocou uma cor muito, muito, muito desaturada. Sem gerar transição. Então, eu não entendi até a sua pergunta sobre cores. Como é que você falou? Fiz o fundo inspirado nas artes do artista Anato Finstock, mas não consegui dar o brilho dos fundos dele. Eu acho que é isso, tá vendo? Tipo, é uma questão de uso de cor mesmo, sabe? Escolha das cores. Isso aqui é uma cor muito desaturada, muito. Ela acaba ficando muito estranha nessa transição, sabe? Então, tenta usar umas cores um pouquinho mais saturadas. Não precisa ir pro máximo da saturação. Vamos fazer uma variação diferente do que ele fez aqui, ó. Vamos, ao invés de ir pro amarelo, a gente pode usar esse laranja como uma cor clara, se você quiser. Ou pode ser qualquer outra cor também, tanto faz. Mas é variar pouco no valor e mais na matiz. Então, uma coisa que é importante até para você tentar incorporar no seu processo de pintura é não utilizar nas suas transições o Alt. Não fica usando o Alt a todo momento para fazer transição. Porque eu tô ligado que tem gente que faz isso, né? Tipo, usa uma cor, faz uma pincelada, aí vai o Alt. Pincelada, Alt, pincelada, Alt, pincelada. Cara, evita fazer isso, porque isso é o. Cara, é o. É tipo assim, é de pedir pra te saturar a peça, sabe? Se você estiver transicionando e perceber que está ficando muito acinzentado, você volta na cor do meio, entre as duas que você está fazendo a transição, e dá um tequinho na saturação também, que ajuda bastante a voltar aquela cor mais viva, né? Mas enfim, eu estou demonstrando, mas eu não quero que você necessariamente faça isso com essas cores, porque senão talvez tipo, fica parecido demais com a sua referência, eu não sei se é tão interessante assim, né? Mas só para finalizar esse feedback, algo que é super interessante de você trazer é também um pouco de cor para suas sombras, né? De novo, eu acho que você está usando um tipo de pintura com transições muito com alt e tá tudo ficando desaturado, ó. Tudo cinza. Então você não tá nem pensando na temperatura da sua luz e nem da sua sombra. Então tenta trazer um pouquinho de riqueza para suas sombras também do personagem, sabe? Tipo, volta um pouquinho de azul nessas sombras. Ela pode ser uma cor desaturada, mas não precisa ser tanto assim. Ficou muito difícil de sacar, assim, essa ideia. Eu tô, de novo, usando as referências de uma forma um pouquinho mais literal, mas não precisa ser assim, né? Vamos usar esse vermelho. E eu tentaria trazer também um pouquinho de temperatura para essa fonte de luz, para distanciar um pouco dessa sombra, sabe? Acho que é isso para esse feedback. Acho que ele ficou até um pouquinho longo, mas eu gosto de fazer esses paintovers mais longos. Eu recebi comentários no YouTube da galera falando que gosta também, então acho que hoje, um pouquinho diferente, não tem tanto problema, né? Vamos tentar usar um Color Lookup rapidinho, só para eu fazer um teste. Se deleitem, pessoal do YouTube. Se deleitem. Vou tirar um pouco desse fundo aqui. Só pra voltar com as cores que a gente escolheu, né?
Ó, bom, enfim, uso de referências. Eu não gosto particularmente de usar referências de forma literal, que nem eu fiz aqui, mas eu queria dar esse aviso, mas é só uma demonstração de como a gente consegue buscar informações tanto nas cores quanto nos shapes, na estrutura, para trazer para as nossas artes. O ideal é que você utilize várias referências para você misturar, fazer aquela baguncinha gostosa, jogar no liquidificador e criar algo novo, tá? Ao invés de você fazer algo que é muito semelhante a algo que já existe. Mas enfim, na história da arte, muitos artistas sempre fizeram coisas parecidas entre si. Se você acha que um artista ele é extremamente criativo e muito diferente dos outros, é simplesmente porque você não conhece a referência dele. Beleza? Vamos ver o antes e depois. Ó. Beleza? Ou produz a ref também. Ótimo adendo, ótimo adendo. Mais ou menos assim que eu faria. Belezinha? Enfim, acho que é um ótimo assunto pra gente abordar. E, de novo, as suas referências são ótimas. É só você colocá-las em prática, meu irmão. Só botar em prática. Show de bola? Ajudou? Não ajudou? Não gostou? Gostou? Espero que sim. É nóis. É nóis. Ajudou muito. Ufa, beleza.